Hoje em dia, há dois principais modos de se fazer filosofia. A filosofia continental, cuja base principal está na Europa, a filosofia analítica, cuja base principal está nos Estados Unidos e na Inglaterra. Como a filosofia em geral se expressa pela linguagem, o que difere a continental da analítica, de maneira bem simples, é o modo como elas se apresentam através da linguagem. Por isso eu digo que são dois modos de fazer filosofia. A filosofia continental se caracteriza pela abundância de metáforas e por uma profunda preocupação com uma dialética histórica. Já a filosofia analítica se caracteriza hoje pela construção de argumentos e pela busca em lidar com conceitos claros e bem definidos. Um conceito é bem definido quando somos capazes de apresentar suas condições necessárias e suficientes. Por exemplo, quando eu digo que um círculo é uma figura cuja soma dos ângulos é 360 graus, estou dando uma condição necessária para um círculo. Em outras palavras, não existe círculo que não tenha 360 graus internamente. Acontece que um quadrado também tem 360 graus internamente. Então, definir um círculo a partir de seu ângulo não é suficiente. Então, as condições necessárias são as condições sem as quais não é possível que um círculo exista, como o ângulo de 360 graus. Mas elas não são suficientes. As condições suficientes, por outro lado, são formadas pelo conjunto de condições que não é capaz de descrever outra coisa que não aquele conceito. Então, quando eu junto todas as definições de círculo e eu as coloco de uma maneira bem clara, de forma que eu não consiga definir nenhuma outra coisa que não um círculo, então eu tenho uma condição suficiente. Os experimentos de pensamento são dados imaginados que podem colocar em xeque alguma condição necessária ou suficiente. Ao menos, a maioria dos experimentos de pensamento assume esse papel. Para que esses dados sejam capazes de sustentar algum argumento, eles têm que se basear nos princípios e leis que já conhecemos a respeito da realidade. Por isso, os experimentos de pensamento acabam se tornando pequenas histórias que têm como objetivo contextualizar um dado possível imaginado pelo filósofo. Uma vez por mês, vamos pegar um experimento de pensamento e ver como ele poderia ser adaptado na literatura ou como ele foi adaptado. Os experimentos de pensamento mais complexos estão relacionados ao que chamamos de identidade pessoal, ou seja, como continuamos ou não a mesma pessoa ao longo do tempo. A questão da identidade pessoal leva em conta a famosa história do navio de Teseu, que é a seguinte: Teseu, herói da mitologia grega, construiu um navio e passou 10 anos navegando com ele no mar. Ao longo dos anos, uma ripa de madeira foi danificada e foi trocada, um prego foi danificado e foi trocado, uma vela foi danificada e foi trocada. Ao fim dos 10 anos, todas as partes, cada uma delas das partes do navio, foi trocada. Então resta a pergunta: podemos dizer que o navio com o qual Teseu terminou a sua viagem é o mesmo com o qual ele começou? A questão fica mais difícil ainda. Se por um acaso alguém pegasse todas as partes que Teseu havia jogado fora e construísse um navio igual ao que Teseu havia formado, qual navio de fato era o navio de Teseu? Essa questão tem implicações tanto metafísicas quanto éticas e nós vamos estudá-las melhor nos vídeos dessa série. A questão metafísica é: assim como o navio de Teseu, as células do nosso corpo são trocadas constantemente. A pele é trocada inteira em 3 meses, os ossos são completamente trocados a cada 5 anos e até mesmo os neurônios levam cerca de 10 anos para serem completamente trocados. Será então que sou a mesma pessoa depois de 10 anos? Essa é uma pergunta metafísica porque envolve uma pergunta sobre o ser, o que eu sou. A questão ética é tão complicada ou ainda mais. Alguém pode rapidamente responder à pergunta anterior dizendo: é claro que não sou a mesma pessoa. Se não é a mesma pessoa, então, digamos que um criminoso matou e estuprou 10 mulheres. É então condenado à prisão perpétua. Obviamente, outra pessoa não poderia pagar pelo erro dele. Mas se 10 anos depois ele não é a mesma pessoa, por que essa pessoa diferente vai pagar pelos erros de outra pessoa? Se são pessoas diferentes, uma não deveria pagar pelo erro de outra. Um famoso relato dentre os mitos gregos conta a história de um rapaz que emprestou dinheiro a um vizinho. Um ano depois ele foi cobrar o seu vizinho e o vizinho lhe disse:
Você não emprestou a mim. A pessoa para quem você emprestou não existe mais. O que emprestou ficou com tanta raiva que deu um soco na cara do vizinho. E este lhe perguntou: por que você fez isso? Ao que o que emprestou disse: quem? Essas duas histórias mostram que você tem dificuldade de atribuir responsabilidade moral, ou seja, responsabilidade pelos atos que uma pessoa fez ao longo da vida, se você deixa de considerá-la como a mesma pessoa. E aí você formula a pergunta: até que ponto sou ou não a mesma pessoa? E quando eu deixo de ser ou não a mesma pessoa? O navio de Teseu é apenas um experimento de pensamento inicial nessa questão. Ela fica ainda mais complicada quando levamos em conta outros experimentos de pensamento. Mas isso nós veremos nos próximos vídeos da série e veremos melhor ainda como eles se relacionam com a literatura. Meu nome é José Carlos e agradeço por você ter assistido até aqui. Toda primeira semana do mês vamos lançar um vídeo relacionando experimentos de pensamento filosóficos com textos literários. Então já se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.